nós temos trazido esses mesmos especialistas para falar a respeito da sua avaliação e hoje nós temos a participação do professor Marcos Fava Neves. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez no Agricultura BR. E olha, nós queremos saber da sua avaliação. O senhor participou conosco desse lançamento. Como que o senhor avalia o Plano Safra 2020-2021? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, telespectadores. A minha avaliação sobre o Plano Safra divulgado na semana passada é bastante positiva. Prestígio do Ministério da Agricultura em ter o presidente, o ministro da Economia presentes. O plano considera aspectos de modernização muito importantes da agricultura, como a questão da armazenagem, da irrigação, baixo carbono, ou seja, alinhado com as questões ambientais. Enfim, o volume de recursos ainda maior, mesmo numa situação de crise como essa que nós estamos vivenciando, de tal maneira que eu fiquei muito contente com o que eu vi lá colocado. Professor, os recursos com juros livres, eles aumentaram neste Plano Safra 2020-2021. O que isso representa para a produção brasileira? Recursos com juros livres aumentaram e isso é importante, além do ponto que eu esqueci de comentar na minha resposta anterior, Fabiano, a questão dos pequenos e médios produtores contemplados com mais força, isso também é importante, né? E realmente você tem um volume maior de recursos, o que mostra uma confiança na agricultura brasileira, uma confiança de que produtores maiores têm soluções de mercado que eles também conseguem ter acesso mais fácil, das empresas de insumos, enfim, é uma priorização da atividade da agricultura para o Brasil. As instituições e a maior parte dos produtores rurais criticaram as taxas de juros. Aliás, o Plano Safra foi lançado naquela tarde que o senhor participava conosco e logo no final daquele dia nós tínhamos o Comitê de Política Monetária Nacional confirmando uma taxa Selic, uma taxa básica ainda mais baixa, de 2,25%. Como que o produtor rural, na tomada de crédito agora, pode considerar neste momento? O que ele deve considerar, professor? Essa questão dos juros é aquela que acho que poderia ter sido feita um pouquinho mais. Nós vamos passar um período agora de juros muito, muito baixos e então acho que esse juro poderia ser um pouquinho menor. Se eu tivesse que fazer só uma pequena crítica, seria nesse ponto, apesar de eu ter ciência de que a luta foi intensa do Ministério da Agricultura para conseguir uma redução ainda maior, mas fica aqui o ponto que poderia ser menor. E eu tenho a impressão que agora nós estamos vivenciando esse momento extremamente difícil, todos, mas a agricultura brasileira, assim que tivermos livres dessas três crises que estão aí colocadas, vai ter muito recurso à disposição por conta da taxa de juros extremamente baixa e a atratividade de projetos na agricultura e no agronegócio brasileiro. Assim que a confiança voltar, isso aí vem fortemente dinheiro para investimento do setor e no setor. Então, professor Marcos Fava Neves, obrigado pela participação avaliando o Plano Safra. Durante essa semana, nós ainda vamos trazer alguns representantes de bancos para comentar o que vem acontecendo para o Plano Safra 2020-2021, principalmente em relação ao que muda agora que os bancos privados dizem que conseguem, inclusive, igualar as taxas junto ao Plano Safra. Também há uma crítica importante que nós temos observado por aqui em relação ao que o produtor rural realmente paga nessas taxas. No Pronamp, por exemplo, que está colocado em 5%, as tributações e, eventualmente, algum produto que o produtor rural precisa fazer aquisição para destravar, para tornar o negócio mais rápido, coloca essa taxa em 6%. Então, não esquecemos desses assuntos, os produtores estão falando bastante disso e a gente vai continuar trazendo aqui no Agricultura BR.